Aqui só um pequeno levantamento que eu acho que ele é relevante, porque talvez isso aqui, inclusive, possa até apontar um termômetro nacional. Porque o próprio Estadão e outros veículos de imprensa, o próprio Lula cravou que ele conseguiu indicar um comunista, ele nunca pensou nisso, o camarada, notoriamente, um cara de esquerda, para ocupar uma cadeira na Suprema Corte. E dizem, né, que o Lula tem a maior popularidade do mundo, é o Deus encarnado na Terra. Só que a turma do Estadão disse que é aprovada pelo Senado, indicação de Flávio Dino, é rejeitada pela maioria dos brasileiros. Então a maioria dos brasileiros não é de esquerda? Ou será que, sei lá, a esquerda também não gosta do Flávio Dino? Mas o que o Estadão nos conta é que, em pesquisa exclusiva, feita pela Real Time Big Data para o blog de dados em dados do Estadão, 55% dos eleitores são contrários à ida do ex-governador maranhense para o Supremo. O número se assemelha ao divulgado pelo IFP, Instituto França, para o site J, que mostrou que 52% dos brasileiros acima de 16 anos desaprovam a indicação. Apenas 37% acreditam que Lula acertou nesse processo. Acho que isso aqui é um claro indicativo da força que Lula tem na sociedade, as pessoas realmente mais à esquerda. Quando são dissecados os números, o motivo de orgulho do presidente, que afirmou, né, que o Dino é um comunista, é justamente o grande receio da maioria da população. 64%, para 64%, a origem comunista do mais novo ministro é o principal motivo para sua rejeição. Mas o Lula se orgulhou e tem mais. Tem mais. Mas a gente falar, eu vou até falar. Vou começar por aqui. Depois do play que ele tem um vídeo da turma da Globo News passando o pano. A turma do Metrópolis, e aí você vê até a diferença do jornalismo, fez uma pequena ediçãozinha, onde eles colocam, na verdade não é edição, eles só colocaram dois vídeos em sequência. Eles colocaram o Lula durante a campanha, falando que é um absurdo você indicar amigos, companheiros para a Suprema Corte. E o que foi que o Lula fez? Indicou um companheiro, ainda celebrou isso, um comunista. Tá ali, ó. Fala de Lula sobre Flávio Dino comunista contraria a afirmação feita durante a campanha. Abre aspas, porque o Lula falou no debate da Bandeirantes. Não é democrático um presidente querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, companheiro ou partidário é um retrocesso. Ou seja, o Lula cometeu um retrocesso. Não cometeu nada, porque isso é o PT. O PT é um retrocesso. O Lula só está sendo Lula. O Lula só está sendo Lula e a culpa de tudo isso é do próprio consórcio. Mas vamos lá. Depois do Lula falar que é comunista, a Globo ontem se empenhou logo cedo, já tinha nota no Globo, G1, não. O Lula tá brincando, não, isso, não, aquilo, outro. E aí, o Olimpo da descaração. E pensando aqui, né, processando em microsegundos algum adjetivo para descrever a Globo que não seja ofensivo demais para não tomar nenhum tipo de processo, nem proferir nenhum tipo de palavrão. Eles se debateram sobre isso. Gente, é inacreditável. O que a Globo está fazendo com este país é inacreditável. Como é que alguém ainda vê isso daqui com um ar de normalidade e considera que isso possa ser chamado de jornalismo? Escutem esse debate, mas sem se contorcer. Pelo amor de Deus, respire fundo, porque eu sei que vai ser dolorido. Vai. Mas eu não acho que o Lula falou isso com o mesmo sentido de Bolsonaro dizer um terrivelmente evangélico. Isso sim, eu também concordo que ele estava ali ironizando, Valdo. Olha só, na minha opinião, né, é o seguinte, o Lula falou isso para debochar? Falou. O Lula falou isso como animador de plateia? Falou. Só que é uma afirmação equivocada dele, na minha opinião. Por quê? Porque eu conheço muita gente esclarecida, com formação, nível superior, mestrado, que caiu nessa lorota do Bolsonaro. É inacreditável. Mas você tem uma parcela do eleitorado que comprou essa ideia de que o comunismo podia ser ser estabelecido no país. É fato. Isso nesse mundo do mundo virtual, isso acaba colando. E Lula acaba dando munição para esse discurso bolsonarista. É isso que ele fez. Com essa fala dele, ele acaba reforçando um discurso de Bolsonaro que colou. A gente pode achar que é meio louco, que é meio maluco, mas colou. Tem gente que... Você conversa com um empresário do sul do país que ele fala, olha, tem gente no PT que quer colocar o comunismo sim. Eles têm essa convicção, acreditam nisso, sendo que isso é impossível. A gente sabe, não está isso em nenhum momento em debate interno dentro do governo Lula. No entanto, você tem empresários do sul do país que acreditam que tem uma ala do PT que quer colocar o comunismo e pode colocar o comunismo no país. Então, quando o Lula fala isso, André, Flavinha, Dapi, Daniel e Ricardinho, boa tarde, Ricardinho, que tá querendo falar, a gente não deixa ele falar. Proceda, Daniel. Eu tô rindo porque o Dapi foi zoar o negócio do Uma Noite na Ópera. E a gente tá falando, você tá falando, Valdo, eu concordo com você, eu tô com o Valdo. Mas não é só extrema-direita, não é? Gente, eu vi um professor universitário dizendo que o Brasil corre o risco de virar comunista. Mas o ponto moral é real. É real. O Brasil está à beira do comunismo. Linha Groucho, né? Pois é. Então, isso para virar um recorte e passar no Zap de maneira espalhada de que o presidente Lula tá tornando o Brasil um país comunista, tá aparelhando o comunismo. Gente, isso acontece, Flávia. Isso acontece. Eu tô dizendo que não acontece, Daniel. Só que eu não acho que fingir que isso não acontece, não tocar nesses assuntos e não, inclusive, não entrar na disputa, até pelo deboche, não seja o caminho. Eu acho que é preciso fazer esse enfrentamento. Então, assim, se um professor universitário diz que o Brasil vai virar comunista, a gente tem um dever, inclusive de ofício, de dizer, amigo, vai ler sobre comunismo, vai ler o que acontece no Brasil e veja que isso é ridículo. E você lê, você vê, é o comunismo, né? Aí você confirma que é. É inacreditável, sabe? A soberba, a arrogância dessas pessoas. Nossa, assim, gente, isso não é burrice. Eles não são burros. Não são burros.
Não sei se eles são desonestos, mas burros eles não são. Eles sabem do que eles estão falando. Eles não são burros nem inocentes. Não tem condição a coisa dessa. O que mais precisa acontecer? Vamos pegar, e até falar de reforma tributária. Uma das bases do marxismo são a taxação progressiva de impostos para você abolir a propriedade privada no final do dia. O que esse governo está fazendo? Aumenta impostos sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Um agigantamento do Estado em cima da vida do cidadão comum. Então a gente vai chegar. O que mais precisa acontecer? Olha os partidos que estão ao redor do Lula. Assim, eles tentam negar a realidade e fazer as pessoas de idiota. E é o grupo de comunicação que mais recebe verbas de publicidade do Lula. Aí vem a Globo para nos falar que, em aceno ao Supremo, Lula reunirá ministros em jantar na casa de Barroso. Aí, você até lembra da campanha, né? Não é democrático um presidente querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Falando com fraternizar, né? Parece que tá entre amigos, né? Gente, sabe? Como é que as pessoas não conseguem ver o que tá acontecendo? Um assunto que também pode entrar na pauta do jantar é a derrubada pelo Congresso do veto de Lula à criação do marco temporal. Perde no Congresso, judicializa. É só isso que a esquerda sabe fazer. Eles não aceitam o jogo democrático. Mas vamos lá. Ontem tinha saído esse editorial, eu falei, rapaz, não vou comentar não. Só que depois eu já tinha comentado a nota, né? Só que aí teve alguns assuntos que vai fazer sentido lá na frente do vídeo, que envolve até o próprio Estadão, e envolve até a União de Direita, que eu falei, não, eu vou trazer isso daqui. Não só isso, como o outro editorial do Estadão. Dois bem curtinhos. Veja aquilo ali, ó. O privilégio de Janja. Privilégio. Suposto ataque hacker contra a primeira-dama não é caso para a PF nem para o Supremo. A lei, à luz da lei, é incompreensível que a invasão da conta da senhora Janja da Silva na rede social tenha se tornado objeto de investigação da PF e não da Polícia Civil. Ainda mais surreal é o envolvimento de um ministro da Corte Suprema. Em abril de 2016, vale recordar, um hacker invadiu o celular de Marcela Temer, à época, mulher do então vice-presidente. A investigação foi conduzida pela Polícia Civil de São Paulo e o achacador acabou sendo condenado a 5 anos e 10 meses de prisão em regime fechado após o processo que ocorreu na Justiça Paulista, primeira instância. Aí, olha esse é o último parágrafo. É a conclusão. E o Estadão é sempre isso. Esse é o retrato da União de Direita. E o Estadão é o porta-voz da terceira via, né? É a bucha, até hoje. Mesquitismo. A materialização desta distorção é o notório inquérito das chamadas milícias digitais, que foi instaurado com um propósito legítimo. Qual foi o propósito legítimo? Porque em 31 de maio de 2020, Bolsonaro foi lá na manifestação e tinha algumas pessoas segurando cartazes. Aí, não, vamos ver aqui, né? Aí teve o inquérito dos democráticos, já tava tendo das fake news. E aí, no meio do processo, né, meio que os dois começam a se aproximar e virar uma coisa só das milícias digitais. E isso tá desde 2020 e a gente fica se perguntando, né? Mas e aí? Quando é que a gente vai pros finalmente? Mas o Estadão tá defendendo. O Estadão tá defendendo. É justo. Para o Estadão, é justo. Né? Isso tudo é justo. Quanto ao bolsonarismo, é justo. Mas logo se converteu numa barafunda interminável que tem permitido ao judiciário se miscuir em investigações que nem remotamente tinham de estar a cargo da mais alta instância do poder judiciário no país. O caso de Janja é só mais uma pequena corte desprestigiando o sistema de justiça como um todo. É o mesmo ponto de sempre, né? Existem pessoas que estão insatisfeitas com o Lula, que estão insatisfeitas com o poder judiciário, qualquer coisa no Brasil, mas eles sempre estão ainda mais insatisfeitos com Bolsonaro. Lula é ruim, mas Bolsonaro é pior. O judiciário é ruim, mas foi importante para proteger o Brasil de Bolsonaro. É sempre assim, sempre assim. Esse é o editorial. Na sabatina de Dino, o sabatinado foi Suprema Corte. Aí já começa meio que falando que na sabatina não foi o Dino que foi o sabatinado. Há um fato incontestável sobre o qual os ministros não podem fingir ignorância. A percepção do país sobre o Supremo mudou significativamente ao longo dos anos, né? A percepção mudou, mas por que será que mudou? Por que será que mudou? Será que é porque as pessoas estão meio chateadas com as coisas? Vamos ver. Não há dúvida de que a atuação do Supremo foi fundamental para o país nos últimos anos. Óbvio. Contra o bolsonarismo, foi muito bom, foi muito importante. Também não há dúvida de que determinados grupos políticos transformaram o enfrentamento à corte em uma bandeira política, não cabe ingenuidade. Contra a direita vale tudo. Existe gente que se opõe ao Estado democrático, direito, com separação de poderes, judiciário independente, eleições livres, por exemplo. E aqui de coração, vocês, assim, de forma muito honesta, vocês conseguem me apontar que seja 3 nomes, melhor, um único nome, falar assim, não, essa pessoa, ela tem envergadura nacional, e essa pessoa de envergadura nacional fala abertamente contra a divisão dos 3 poderes. Vocês conseguem me falar uma pessoa dessas? Vocês conseguem me apontar? Que as pessoas olham e vai falando, esse é o representante da direita. Esse é o representante que não respeita a divisão entre os 3 poderes. Que quer acabar com isso. No máximo, alguém que, assim, de forma, sei lá, naquela pegada a lá Nando Moura, vai pegar alguma figura de linguagem pra falar, ó, olha aí. Aí o cara tá fazendo uma crítica, né? Tá sendo irônico, uma piada, um deboche. Não, olha aí. Então, você percebe como é? O Estadão é desonesto. Esta é a união de direita. Esse é o destino daquela história de se tá contra o Lula, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É isso aí, gente. Na primeira oportunidade, já foi. Existe, enfim, né? Eleições, teve alguém na direita que foi contra a eleição livre? Eu acho que os questionamentos da direita eram exatamente por eleições, assim, super livres. Mas livre pra valer. De modo que ninguém
tivesse nenhum questionamento depois, de nada, etc, tudo mais. O Estadão mente sabendo que está mentindo. Da mesma forma que a Globo diz que é balela, essa história de comunismo, que é palhaçada, que não tem nada a ver, o Estadão, quando fala isso, mente sabendo que está mentindo. Logicamente, essa turma vai fazer ferrenha oposição à corte, né? Tá bom. Mas a deterioração da autoridade da corte não é decorrência da sua atuação em defesa da democracia. Tá vendo? A percepção, olha só, a deterioração da autoridade, né? A perda dessa percepção que, pô, tá meio ruim, não é porque eles defenderam a democracia. A opinião da direita em relação ao judiciário não vale de nada. De nada. De nada. Não é isso que vem correndo respeito. Não, porque as pessoas de direita não merecem respeito nesse Brasil. As causas da perda de autoridade da corte são outra natureza, como ficou evidente durante a sabatina do Dino. Essas causas podem ser resumidas em 3 percepções: politização da corte, protagonismo individual de seus integrantes e a falta da exemplaridade de alguns ministros, sobretudo em relação ao que a lei prevê como deveres da magistratura. Não tem nada a ver com o que foi feito, o que é feito, etc., contra direito, conservadores, bolsonarismo, porque essas pessoas não merecem respeito. Elas não existem perante a sociedade. Esta é a união de direita. Esta é a união de direita. Aí você vê, ó. Olha a união de direita. Moro escutou o conselho de Alcolumbre ao votar a indicação de Flávio Dino. Antes da sabatina, Alcolumbre disse a Moro que a votação do nome Dino seria a oportunidade de mostrar às instâncias do poder, leia-se, os ministros lá de cima, que tipo de oposição Moro estava disposto a fazer no Senado. Alcolumbre comentou que não seria interessante para Moro se firmar como um bolsonarista radical e que o ex-juiz tinha credenciais para liderar uma vertente da direita moderada, a união de direita, ao lado do Deltan Dallagnol. E o pior, eu fico de cara. As pessoas ainda levam o Deltan Dallagnol a sério e o Moro também. O que mais precisa acontecer? Meu Deus do céu. Nossa, quando teve umas coisinhas em 2020, eu lembro que quando teve algumas coisinhas em 2020, inclusive envolvendo aí uma questão do Ministério Público contra Bolsonaro, o Deltan fez uma festa, e depois, pouquíssimos dias depois, quando teve lá uma mudança na Greenfield, que alguns procuradores pediram demissão, o Deltan ficou assim, né, possesso, com raiva, com ódio, que parece que não destruiu Bolsonaro. Mas a turma esquece das coisas, as pessoas acham que não, não pode criticar Bolsonaro, não, nunca foi sobre crítica, nunca foi... sabe, esse assunto me dói, gente. A coisa que mais me dói, tudo que acontece no Brasil, é a forma como as pessoas ainda olham pro Moro e pro Deltan Dallagnol e a ficha não cai.